Vamos lá, gente, segunda parte aqui, né? Retomando então. Então, assim, como eu estava dizendo, os. O único lugar, o único país que estava resistindo até aquele momento, que estava resistindo à Alemanha foi ao Reino Unido, né? E Winston Churchill foi o cara que já tinha percebido já que não dava para negociar com, com os nazistas, com Hitler, né? Não tinha como, entendeu? Tinha que derrotar mesmo. Então a Alemanha vai tentar invadir a Inglaterra, né? Uma invasão aérea, não conseguiu, né? Porque a força aérea alemã não, os caças alemães não eram bons, né? E os bombardeiros, né? Que aqueles aviões carregavam as bombas para jogar jogar nas cidades e tal, não eram grandes assim, não tinham tanta autonomia de voo e tal. Então não tinha. Os ingleses levavam vantagem, né? Os caças ingleses eram melhores, os bombardeiros também eram maiores, né? Aquele Lancaster que era gigante, 4 motores, muito maior do que o. Eu esqueci o nome do bombardeiro alemão. Ai, cara, deixa pra lá. Eu lembro do. O caça era o Messerschmitt, né? O caça é o avião mais rápido, né? Que era a hélice, né? Turbo hélice. E ele corria. Eu acho que ele voava, a velocidade alcançava 600 km por hora, não sei. Uns 500, 600 km por hora, né? E saía. E jogava bomba, metralhava e tal. Era mais metralhava mais, né? Enfim, voltando então. Então os alemães não conseguem derrotar o Reino Unido, certo? Então, esse sucesso todo da Alemanha também não a gente não pode não assim esse sucesso todo encobria um fato, tá? Um fato muito concreto de que a Alemanha não tinha capacidade produtiva, condições de vencer as forças combinadas da Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética. Não tinha como, tá? A Alemanha tinha um cobertor curto mesmo, sabe? Tipo, como eu falei com vocês, na invasão à França, se tivesse falhado aquele ataque, eles sofreriam um contra-ataque avassalador, né? É claro, eles eram poderosos, uma máquina de guerra poderosa mesmo, mas estava ali no limite, né? A Alemanha não, por exemplo, a Alemanha não tinha petróleo no território alemão, né? Não tinha exploração de petróleo, eles dependiam da Hungria, da Romênia, né? Então eles tinham essas limitações, né? E a capacidade produtiva da Alemanha não se comparava, perdia em alguns aspectos para o Reino Unido, perdia para os Estados Unidos de lavada e também perdia para a União Soviética, né? E a produção soviética, inclusive, em certos armamentos era melhor do que a alemã, né? Tipo os tanques, é porque também tinha uma coisa também, né? A Alemanha, ela investia em sofisticação tecnológica, né, nos armamentos, assim, tipo, fazer um armamento mais avançado tecnologicamente e não investia tanto em produção de massa, né? Isso aí, os Estados Unidos e a União Soviética faziam isso muito bem, né? Tipo, vamos produzir uma parada mais simples e em massa, né? E os tanques alemães eram maiores, eram mais sofisticados, não sei o que e tal. E realmente, em vários aspectos, era melhor mesmo tecnologicamente que o tanque soviético, era muito mais simples. Mas, por outro lado, é um tanque que quebrava mais, que tinha mais problemas de reposição de peça, né? Tinha uns absurdos assim na indústria de guerra alemã, né? Tipo,
Tinha aviões lá que você tinha, não sei, tantos mil tipos de parafusos diferentes, sabe? Tipo, uma produção em massa massificada faria o que? Não, vamos simplificar o máximo possível. Tipo, padrão para tudo, arrebite, em vez de usar parafuso, né? Muito mais fácil, né? E assim, tipo, demorava mais tempo para produzir, demorava mais tempo para consertar, enfim. Então tá, resumindo, a máquina de guerra alemã tinha limitações sérias, ela não conseguiria vencer as forças combinadas dos aliados, mas naquele momento estava, até 41 ali, estava dominando a Europa Ocidental, né? Por causa das suas vitórias rápidas. Tá. Bem, então, naquele momento, o que o Hitler vai se virar para onde? Obviamente para a União Soviética. Porque ele precisava de matérias-primas, constituir uma plataforma, né, produtiva para uma guerra no futuro contra os Estados Unidos, uma guerra mundial para valer mesmo, né? Então, para ele se manter, ele precisava de uma plataforma produtiva maior, né? E também tinha questão ideológica também, tipo, conquistar o leste para colonizar, para estabelecer o povo alemão lá e tal, com uma concepção muito racista mesmo de domínio, né? Tipo, nós somos os mais fortes, então a gente tem o direito a dominar aquele território mais fraco, aquele povo mais fraco e tal, mata de fome mesmo, a gente expulsa aquele pessoal de lá e estabelece o alemão puro, racialmente puro, tal, aquela coisa, um monte de baboseira, mas era uma baboseira que fazia em que muitos acreditavam, né, e tal. E por causa disso, os alemães vão fazer atrocidades no leste, assim, vai ser, assim, ali eles vão deixar a besta solta mesmo, sabe? Vão fazer horrores. Matar, ali que vai morrer milhões de pessoas, né? Na conquista ali naquela campanha de guerra contra a União Soviética, né? Então, em 41, o Hitler rompe o pacto de não agressão com a Alemanha, com a União Soviética, e invade a União Soviética em junho de 41. Ele acreditava que juntou um exército poderoso, 3 milhões de soldados, não sei quantas divisões, tanque pra cacete, e força aérea e tal. Juntou uma boa parte da sua máquina de guerra em direção à União Soviética. Ele acreditava que assim, 3 meses a gente conquista aqueles caras lá, entendeu? Ele subestimava muito a União Soviética, achava que o exército soviético era fraco e tal, dividido, dividido, mas enfraquecido, né? Porque o Stalin também, né? Nos anos 30, aquela coisa paranoica dele, passou a foice, né? No exército vermelho, né? Tipo, executou um monte de generais, assim, tipo, que ele achava, tinha medo, né? O Stalin tinha muito medo de que alguém carismático e tal pudesse tirá-lo do poder, né? Então ele desconfiava de muita gente, assim, muita gente do próprio Estado Soviético, assim, né? Das Forças Armadas. Ele mandou para fuzilou um monte de generais, assim, né? E o Hitler sabia disso, claro, e achava que o exército vermelho é fraco, não sei o que, a gente vai chegar lá e vai meter o pé na porta e vai dominar aquela porra toda lá rapidamente, né? E assim, a campanha, a invasão foi muito rápida, assim, tipo, o avanço foi rápido, né? Pegou de surpresa mesmo, né, o exército vermelho. Capturaram muitos soldados. A gente tem um cara vendendo vassoura aqui na rua, por isso tá esse barulho.
mas espero que não atrapalhe. Vamos lá. Então, assim, o avanço foi, no início, foi avassalador, né? E os generais ali da campanha de guerra achavam, caraca, a gente vai conquistar realmente Moscou em novembro, sabe? Porque tinha que ser antes do inverno, né? Antes de começar o inverno para valer, né? Mas só que já em agosto, os caras se deram conta, cara, a gente não conseguiu vencer o Exército Vermelho. Pelo menos os generais ali, né, da frente de batalha, falaram assim, não, cara, a gente não conseguiu vencer o Exército Vermelho. Começou a gente não conseguiu vencer os caras. Assim, aquela vitória, assim, avassaladora, né? Tipo na França, né? Tipo, derrotou o exército francês ali, pá. E começou a esfriar, né? Setembro, outubro, a Rússia, né? Começa a esfriar pra cacete. Aquela chuva e tal, lamaçal, não sei o quê. E os alemães, naquela arrogância toda também, foram com trajes de verão, cara. Tipo, eles não estavam preparados para uma guerra, pro inverno russo. Não estavam, né? Para aquelas temperaturas de menos 30 graus, sabe qual é? Aí, e chegou dezembro, eles não conseguiram vencer o Exército Vermelho e a guerra. E a grande vantagem do exército da Alemanha, que era a vitória rápida, né, de derrotar rapidamente o inimigo, não se concretizou. E aí a guerra na União Soviética acabou sendo uma guerra longa, de desgaste. E quem vence numa guerra dessa não é a Alemanha, né? Porque a Alemanha não tem recursos para sustentar uma guerra longa. Mas mesmo assim, mesmo não tendo os recursos, não sendo capaz de, não sendo páreo para os aliados, né? Eles, mesmo assim, foi difícil derrotar a Alemanha. Foi bem difícil mesmo, né? Eles vão ficar lá na Rússia, 41, União Soviética, tá, gente? É a mesma coisa, tá? Falar Rússia, União Soviética. Não esquentem com essa, quando eu troco de palavra, não. Então, em 41, vão ficar lá em 41, 42, 43. Eles só vão começar a ser retirados do território soviético em 43, né? Que aí vai ter a Batalha de Stalingrado, que vai sinalizar o quê? A expulsão dos alemães do território soviético, né? Eles vão começar a ser expulsos do território soviético, né? E aí vai se abrir outras frentes de batalha. Em 43 vai a Itália naquele momento, que a Itália, só um parênteses, né? A Itália foi um fracasso, né? Muito fraca mesmo, né? A Itália não conseguia vencer sozinha. A Itália conseguiu perder para a Grécia, sabe qual é? Para a Grécia. É vontade de rir, né? Assim, tipo, a Itália foi tão mal na guerra quanto na primeira, sabe? Na segunda, né? Então ela dependia muito da Alemanha, assim, tipo, por exemplo, os italianos estavam se dando mal na Grécia, estavam sendo tomando contra-ofensiva dos gregos, sabe? Aí teve que vir os alemães em socorro e ajudar a Itália. Os italianos estavam no norte da África, tiveram que ter ajuda dos alemães para não serem expulsos da Líbia, sabe? Por aí vai. Então, em 43, a Itália já tinha... a Itália foi invadida pelos aliados, tá? O Mussolini cai e a Itália dá um giro de 180 graus, né? E passa a estar do lado dos aliados. Os alemães ficam putos da vida, desarmam o exército italiano e conseguem se estabelecer de Roma para cima, né? E tem essa abertura da frente, a frente italiana, mas só que os alemães estavam muito bem defensivamente, né? Conseguiram estabelecer defesas muito poderosas ali, então foi um fronte difícil de avançar, né? Inclusive
a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial se dá na Itália, né, Monte Castelo, que é uma região ali mais no centro da Itália e tal, região de montanha e tal. Coitado, os brasileiros, né, foram encarar um frio do cacete, enfrentar soldado alemão calejado de guerra, né. Os pracinhos foram heróis, assim, né. Muita gente zoa, assim, mas, cara, foram heróis mesmo. Então, voltando, em 44 vai abrir uma nova frente de batalha, que vai ser a invasão da Normandia pelos Estados Unidos, tropas americanas, que vão invadir a costa ali da França, e vai ser o dia D, né, junho de 44, e vai ali estabelecer uma nova frente de batalha. Então, você vai ter ali, de um lado, pelo leste ali, os soviéticos vindo, vencendo os alemães, né, empurrando eles de volta para a Alemanha. Você vai ter ali o fronte sul ali da Itália, né, que vai ocupar os alemães ali. E você vai ter ali pela França, né, tropas americanas e inglesas. Então foi uma questão de tempo para derrotar o nazismo. Mas, repetindo, foi uma coisa difícil, não foi uma coisa fácil, não foi um passeio no parque, porque os nazistas resistiram pra caramba até serem vencidos totalmente em 45, né? Aí não tinha jeito, né, gente? Assim, o ataque combinado de esses três frentes de batalha, mais os bombardeiros que arrasaram as cidades alemãs em 44, 45, né? Também arrasaram a estrutura a estrutura industrial alemã também em 45. Não tinha jeito, né? Ali era só resistir até o final, né? E o Hitler, claro, ele vai até o final, né? Ali o nazismo, ele ou assim, ou vence ou destrói completamente, assim. A parada se autodestrói, né? Assim, ou ou é a vitória ou é a destruição, né? Não tinha rendição, né? Não tinha como negociar uma paz, assim, tipo, até o final. E os aliados também estavam já tinham se acertado, porque assim, ó, a gente não vai negociar a paz, não. É rendição incondicional, entendeu? Derrotar os caras completamente. E foi uma decisão muito acertada, né? Porque não tinha como negociar uma paz com Hitler, né? Enfim, em abril de 45, Hitler dá um tiro na boca, se mata, né? Lá no bunker. A Alemanha é vencida, totalmente derrotada. A guerra ainda se estende mais um pouco, porque o Japão não tinha sido vencido, né? O Japão era uma força militar considerável, tá? Não era fraca, não, era forte. Mas não tinha como competir com os Estados Unidos, né? Aí vai ter o lançamento das 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Aí você vai ter a rendição incondicional do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. E depois você vai ter a ocupação do território alemão, né, pelas forças aliadas, né? Depois, em seguida, você vai ter a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Ocidental, um lado comunista, outro capitalista, e por aí vai. Aí já é Guerra Fria, já é outro papo, já a disputa entre capitalismo e comunismo, ou União Soviética e Estados Unidos. Só para terminar, gente, uma coisa terrível da Segunda Guerra cometido, melhor assim, pelos nazistas foi o Holocausto, tá? A grande vítima foram os judeus, tá? Foi o grupo mais visado, que foi mais perseguido, foi mais que morreu mais judeus do que qualquer outro grupo, né? É sempre importante lembrar também que, assim, não foram só os judeus, ciganos, deficientes mentais, homossexuais,
Testemunhos de Jeová, alguns negros que foram para os campos de concentração, que viviam na Alemanha, cerca de 10 mil, né? Não eram muitos. Então você teve, teve essa coisa horrorosa do Holocausto, né? Que assim, no primeiro momento, os alemães queriam o quê? Os nazistas queriam o quê? Vamos tornar a vida do judeu impossível na Alemanha e a gente expulsa eles. Só que isso não deu certo, né? Porque ainda ficou uma boa parte de judeus alemães na Alemanha. E também, conforme a Alemanha ia invadindo outros territórios, a Polônia, que tinha judeu pra cacete, a Ucrânia, que já fazia parte da União Soviética e tal, tinha judeu pra caramba. Então eles tiveram que, assim, ficou sob sua jurisdição vários judeus. Então eles vão decidir, então, digamos assim, vão optar por aquela medida extrema e absurda que vai ser o extermínio, né? Montar campos de concentração, campos de extermínio, e para onde você joga os judeus lá. O judeu que era, digamos assim, jovem e produtivo, bota para trabalhar até a morte. Crianças, velhos e mulheres mais frágeis e tal, você bota direto para a câmara de gás, né? Muitos judeus morreram, nem foi pela câmara de gás, foi por outros meios, fuzilamento e tal. Uma coisa horrorosa, uma história horrorosa que vai ficar uma grande marca, né, para a história alemã, né? Até hoje eles têm vergonha disso, que foi uma coisa terrível, né, terrível mesmo, e que sirva de aprendizado para a humanidade, né? Tá bom, gente? É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.